Vocês têm o hábito de ler? Vocês são leitores? Como que é a relação de vocês com os livros? Eu admito que eu sou leitora já há muitos anos. Eu cresci lendo, já tive blog literário, já fui muito mais afogada nos livros do que eu sou hoje. Hoje em dia meu tempo é bem mais limitado para leitura do que já foi um dia. E eu busco leitura muito para o entretenimento. Eu não sou aquela pessoa repleta dos livros de autoajuda, ou desenvolvimento pessoal, ou até livros técnicos. Não é muito a minha praia. Eu sempre vi a leitura como uma extensão de entretenimento, mas desde o ano passado eu venho me interessando por alguns tipos de conhecimento e alguns tipos de livro. Então, para esse ano de 2025, eu montei uma lista de 10 livros que eu quero ler. Irei ler só esses livros? Não. Eu com certeza vou ler bem mais que esses 10 livros, mas são 10 livros que eu não quero terminar o ano sem ler. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Ana, eu sou atuária e nesse canal a gente fala um pouco sobre a profissão do atuário, sobre o mercado de trabalho, mas também falamos um pouco sobre estudos e agora vamos passar a falar sobre livros, que é um assunto que eu acho que está muito conectado com profissão e com estudos, e é um assunto que eu quero começar a trazer mais e mais aqui. Eu acho que é muito importante a leitura e você pode tirar muitas coisas da leitura para o seu desenvolvimento como profissional e, obviamente, pessoal. Então eu separei 10 livros que eu quero ler em 2025. Muitos desses livros eu ainda não tenho fisicamente, então eu vou adquirir ao longo do ano. E uma regra que eu tenho é que eu preciso ler 3 livros para poder comprar um novo. Isso porque eu tenho uma estante abarrotada de livros não lidos. Houve uma época na minha vida que eu comprava muitos livros, comprava bem mais do que eu lia, então agora eu estou num processo já de algum tempo de tentar reduzir esses livros. Muitos deles eu leio e depois eu dou, porque não faz mais sentido manter, mas eu tenho essa regra, então com certeza eu tenho que ler bastante livro para poder comprar todos que faltam para minha lista. Então eu vou começar com o primeiro, que é o Comporte-se, de Sapolsky. É um livro que fala sobre comportamento humano. Ano passado eu li Nação Dopamina e foi um livro muito bacana. Já tem algum tempo que eu tenho me interessado por comportamento humano, psicologia e como a nossa mente funciona. E acho que entender o funcionamento das coisas, pelo menos para mim, me ajuda muito a melhorar como indivíduo, a entender os meus gatilhos, os meus problemas e como eu posso melhorar a minha produtividade e me melhorar como pessoa de uma forma geral. Esse é um livro que eu sei que ele é bem grande, ele é bem denso, então eu quero começar a ler ele logo no começo do ano para ir lendo aos poucos. Então o primeiro é Comporte-se. O outro é um livro que eu tive contato na faculdade, e eu tô lendo um outro livro do mesmo autor agora, que é o 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Esse é um livro que divide opiniões, eu sei disso. Meu primeiro contato foi na faculdade. Eu tive um professor de administração que lia parte desse livro nas aulas. E eu tô lendo Maestria, que é do mesmo autor. E Maestria tem sido um livro muito importante para eu me aprofundar e pensar e refletir e desenhar coisas sobre a minha carreira. Então é um livro que eu vou com certeza trazer um vídeo completo aqui no canal assim que eu terminar de ler, porque ele tá me trazendo muitos insights que eu acho que eu tenho que dividir e incentivar que vocês também leiam. E esse livro aqui ele vai falar sobre a dinâmica do poder. E eu acho que é muito importante a leitura, pelo menos eu espero que seja, porque a gente vive numa sociedade repleta de relações de poder. A gente está o tempo todo inserido em relações de poder, no ambiente corporativo, na vida mesmo, né? Então acho que é importante a gente ler para entender como algumas coisas funcionam e também para tirar um certo traço de inocência que às vezes eu admito que eu ainda tenho. O próximo livro, ele na verdade é o primeiro dessa altura que eu vou ler 3, se tudo der certo esse ano. É um projeto que eu quero fazer há muitos anos já, um projeto bem antigo meu, pessoal, que é ler todos os livros da Jane Austen. Eu já li Orgulho e Preconceito e já li Lady Susan, que é uma novela dela. E aí eu tô num projeto há anos de querer ler Jane Austen na ordem que ela escreveu, porque a minha ideia é poder compreender a evolução dela como autora. Eu sei que a Jane Austen foi uma autora que viveu pouco, mas ela mudou muito a forma dela de escrever e os livros dela trazem uma crítica à sociedade britânica. Então, o primeiro é o Razão e Sensibilidade, é o único que eu tenho físico. Os outros 2 que eu vou ler esse ano eu vou ter que comprar. Então, Razão e Sensibilidade é o primeiro que eu vou ler. Depois eu vou ler Orgulho e Preconceito. Na verdade vai ser uma releitura. Eu li Orgulho e Preconceito, eu tinha 15 anos, eu tenho mais de 10 anos que eu li, eu quero muito reler agora um pouco mais velha. E depois eu quero ler A Abadia de Northanger. E esses são os 3 livros que eu pretendo ler. Pro próximo ano eu quero ler os outros 3 que faltam
voltaria. Depois eu quero continuar lendo clássicos. Ano passado eu comecei essa retornada aos clássicos. Eu acabo lendo muito romance contemporâneo, que tem uma linguagem muito mais fácil e uma narrativa muito mais fluida e muito mais ágil do que a narrativa de romances mais clássicos. Então eu tô há um tempo querendo voltar aos clássicos. Ano passado eu li meu primeiro russo. Esse ano eu tô lendo 2 livros do Machado de Assis, então eu quero voltar a ler mais clássicos. E o clássico que eu quero ler este ano é Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma das minhas autoras favoritas brasileira. Eu já li dela, assim, dos famosos alunos, já li A Hora da Estrela. Foi um livro que me deixou muito triste, muito mal. E Paixão Segundo GH é um livro que eu quero ler há muito tempo. E ler Clarice é complexo, é intenso, então eu tô muito, muito ansiosa para ler mais um livro da Clarice. Depois, um livro que eu quero ler é Paixões para Crer, do Scott Hahn. Uma das coisas que eu quero ler esse ano e me aprofundar mais no meu lado espiritual. Eu sou católica, então acho que faz parte do processo você ler e se aprofundar mais na fé que você tem. Ano retrasado, não foi passado, eu li o dele Caminhos para Roma, que é um livro desse autor que era um pastor e ele se converte ao catolicismo, e esse livro é sobre o processo dele de conversão. E foi um processo bem racional e espiritual, então assim, foi bem legal de ver e bem interessante. É um livro que narra 2 pontos de vista, dele e da esposa. Foi um livro que eu gostei muito, então eu quero começar a ler mais livros desse autor. Então, Razões para Crer é um que está na minha lista. Depois eu quero ler mais um russo esse ano, que é Memórias de Subsolo. Ele é uma novela ou um conto, então ele é mais curto. E eu vou começar no russo pelos curtos, até eu ir para os mais complexos, como Crime e Castigo, Guerra e Paz e Ana Karenina. Então, ler russos não é fácil, é bem difícil. É uma linguagem difícil, com nomes complicados. Eu li ano passado A Morte de Ivan Ilitch, já foi bem difícil, eu demorei 15 dias para ler 86 páginas. Então, eu quero ler também, começar a ler romances mais curtos deles até ir para os mais complexos. O outro livro que eu quero ler, na verdade são 2 bem famosinhos, né? Provavelmente você já ouviu falar se você está nesse mundo da internet e do desenvolvimento pessoal. Um é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse é um livro que eu já vi muitas opiniões dele controversas, pessoas que falam, esse livro mudou a minha forma de ver a vida, de pensar e tudo mais. E outras pessoas que têm opiniões um pouco mais difusas, eu diria. Então eu quero ler e tirar minhas próprias conclusões e ver o que esse livro pode ou não agregar à minha vida. E por último, mas não menos importante, eu quero ler Hábitos Atômicos. Ele é um livro que vai falar sobre hábitos, construções de hábitos. Eu li ano passado Nação Dopamina, como eu já falei, e ele fala um pouco sobre o processo do cérebro em relação à dopamina e a recompensa, e por que é tão difícil, às vezes, você se manter motivado. Fala um pouco do processo de vícios. E foi um livro bem interessante do ponto de vista leigo, entender como a nossa cabeça funciona e como você pode driblar isso. Então, acho que Hábitos Atômicos é um livro que pode me ajudar muito na criação de hábitos e rotinas. Então, eu quero muito, muito ler e tirar as minhas próprias conclusões. Além desse, eu tenho uma série de romances que eu vou lendo ao longo do tempo. Eu leio bastante romance em ônibus e em lugares aleatórios assim. Eu gosto bastante. É tipo Netflix em forma de livro. E é um gênero que eu gosto, me distrai bastante, me relaxa, me diverte. Então, ter um monte de romances aí. Então, se você quer ficar por dentro de todos esses livros, todos os livros que estão nessa lista vão ter vídeo aqui pro canal. Mas se vocês quiserem me acompanhar ao longo do ano nas minhas leituras, aqui no link da descrição vai ter o meu usuário do Scooby, que é uma rede social para leitores. Então vocês podem me seguir lá ou fazer amizade. Vai ser ótimo também ver as leituras de vocês. Me contem aqui nos comentários quais livros vocês pretendem ler esse ano, que vocês têm interesse em não passar o ano sem ler. Eu vou adorar saber e adorar conhecer. Se você já leu algum desses livros que eu citei, me deixa aqui também nos comentários o que vocês acharam. É sempre legal saber o que outros leitores pensaram dos livros que a gente vai ler. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham assistido até aqui. Beijos e até a próxima.